pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. O objetivo da defesa era evitar que ele seja preso após esgotados os recursos no TRF4. O tribunal que o condenou por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Na internet, a deputada Cristiane Brasil é repreendida. Medo da onda de violência deixa mais de 1.000 alunos sem aulas em Fortaleza. A Inglaterra condena um homem tratado como herói depois de um atentado. As contas não fecham. E o governo estima um corte de 20 bilhões no orçamento. Construtoras oferecem para aluguel imóveis novos encalhados. E milhões de brasileiros perguntam às autoridades: o que vocês vão fazer para as operadoras de plano de saúde me aceitarem como cliente? Veja agora no Jornal Nacional. O Jornal Nacional mostrou ontem que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, endureceu as regras para contratar planos de saúde. Agora, um número ainda maior de brasileiros se pergunta como vai fazer para conseguir a cobertura de um contrato. Esta estudante se cadastrou no MEI para conseguir um plano de saúde depois de tentar contratar um plano individual. Verifiquei todos os valores e ficaram totalmente inviáveis para a minha realidade. Eram valores altíssimos, assim. No Brasil, são 47 milhões de beneficiários de planos de saúde. Desses, quase 38 milhões são coletivos, o que corresponde a 80% das adesões. Apenas 9 milhões são contratos individuais ou familiares. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde diz que a menor comercialização de planos individuais está relacionada à instabilidade e insegurança das operadoras devido à falta de flexibilidade no reajuste. A Federação Nacional de Saúde Suplementar também alega que a regulação pela ANS está tornando os planos individuais financeiramente insustentáveis. A Agência Nacional de Saúde Suplementar controla os reajustes apenas dos planos individuais. Já nos contratos coletivos, os aumentos são estabelecidos diretamente pelas operadoras. A FenaSaúde admite que, diante desse quadro, restam 3 opções para o consumidor obter um plano de saúde. Tem alternativas. Quais delas? Podem aderir a um plano de adesão, se ele é membro de um sindicato, de uma entidade de classe, de alguma associação legalmente reconhecida. Ele tem o plano por adesão. Se ele é um microempreendedor individual ou proprietário de uma pequena firma, ele pode contratar um plano coletivo empresarial. Aquelas que tiverem renda poderão ainda procurar planos individuais. A ANS informou que as operadoras não são obrigadas a vender todos os tipos de planos, mas não podem negar a venda dos planos comercializados por elas. Em 2013, o PROCON do Rio entrou na Justiça Federal com uma ação civil pública para tentar obrigar a ANS a manter a oferta de planos individuais. O processo está no Superior Tribunal de Justiça. A oferta dos planos individuais ela é muito importante, os individuais e familiares. Ela é muito importante porque consegue manter uma maior competitividade no mercado e a ANS ela controla o reajuste do plano de saúde, já que não acontece com os planos coletivos. Outra questão é que nos planos individuais ou familiares não é possível a rescisão unilateral. Nos planos coletivos, é. O motorista Leonardo Freire diz que isso aconteceu com ele. Da região dos Lagos, ele mandou um vídeo pra gente, gravado no celular, explicando que tinha um plano coletivo como microempreendedor individual e que depois de pagar 4 mensalidades, teve o contrato cancelado pela operadora. E logo num momento difícil. Depois de 4 meses eu com esse plano, eu recebo do nada um telegrama, da companhia, da operadora do plano de saúde, dizendo que o meu contrato tinha sido cancelado. Por coincidência, na semana que eu recebi esse telegrama, foi a mesma semana que eu descobri que a minha esposa estava grávida. Então daí ela ficou sem a cobertura e eu estou tendo que arcar com todas as despesas de consultas, exames. Com as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar em vigor desde ontem, a partir de agora os microempreendedores individuais terão que cumprir um período de carência de 6 meses e comprovar atividade empresarial neste período antes de contratar um plano coletivo. Quem não se encaixar nessas regras pode ter o contrato cancelado. A estudante que fez o MEI para conseguir o plano, agora mudou de planos. Agora eu vou virar realmente uma empreendedora. Decidi juntar plano com vontade de comer e tal. Eu falei, vou fazer agora, vou me tornar uma empreendedora. Mas o motivo principal, o que me norteou foi realmente a questão do plano.
O ministro Carlos Marum disse hoje que, em troca de votos, o governo aceita negociar uma regra de transição mais suave para servidores públicos na reforma da Previdência. O presidente Michel Temer não tem perdido uma oportunidade e hoje não foi diferente. Falando para produtores rurais em Goiás, ele voltou a defender a reforma da Previdência, lembrando que ela não vai mexer com os trabalhadores do campo. Eles não serão alcançados pela reforma da Previdência, ou seja, é uma reforma que nós estamos fazendo para os mais pobres. Mas que também pode manter as regras diferentes da aposentadoria de até 1,5 milhão de servidores. O deputado Rogério Rosso, do PSD, governista que é contra a reforma, disse que o presidente Temer autorizou que ele negociasse com representantes do funcionalismo uma nova proposta. Rosso, deputado pelo Distrito Federal, que concentra grande número de servidores, defende uma regra de transição mais suave para quem entrou no serviço público antes de 2003. O deputado também quer aumentar o teto para o acúmulo da pensão por morte. Ele diz que assim, abrandando a proposta original, o governo pode conseguir os votos necessários para aprovar a reforma. Não tenho dúvida que vários parlamentares que hoje são contra ou estão indecisos vão votar a favor da proposta. No ano passado, o rombo da Previdência dos setores público e privado foi o maior da história, quase 270 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Governo disse que o Palácio do Planalto não abre mão de 2 pontos, a idade mínima e a transição para um regime previdenciário único, para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Se o deputado Rosso tiver condições de trazer uma proposta que traga com ela votos e que não interfira naquilo que nós consideramos princípios fundamentais da reforma, ou seja, idade mínima e igualdade desses temas de regimes previdenciários, nós podemos ouvir, e eu até estou ansioso para isso. O recesso parlamentar termina na próxima sexta-feira, mas o trabalho começa na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. É a partir daí, com o carnaval no meio, que a reforma da Previdência deve ser discutida. A votação em 2 turnos na Câmara está prevista para começar no dia 19. Depois o texto, se for aprovado, segue para o Senado. Hoje os líderes voltaram a se reunir para discutir estratégias, porque até agora o governo faz e refaz contas. Deputados falam em 270, 280 votos a favor da reforma. O governo precisa de 308 para aprovar a proposta. Antes da reunião, o presidente da Câmara disse que vai articular a aprovação até o último momento. A gente tem que dialogar para ver em que condições se consegue 308 votos. Eu sou sempre defensor do diálogo, eu sempre prezo na presidência da Câmara o diálogo. E essa é uma matéria que precisa de muito diálogo. Cálculos da equipe econômica apontam que o governo vai ter que cortar 20 bilhões de reais do orçamento deste ano. O orçamento prevê, por exemplo, 12 bilhões de receita da privatização da Eletrobras. Mas o projeto de venda da empresa ainda precisa ser aprovado no Congresso. O governo também admite que algumas receitas previstas no orçamento podem não se confirmar. Por isso, vai precisar fazer cortes para cumprir a regra que limita o aumento do gasto. Não está fácil vender imóvel no Brasil, isso não é de hoje. O número de apartamentos novos encalhados é enorme. E para se livrar deles, algumas construtoras resolveram mudar de estratégia. Uma cidade de imóveis vazios dentro da segunda maior capital do Brasil. Espalhados por vários bairros do Rio, existem 61 mil apartamentos disponíveis para compra ou aluguel, mais que o dobro de um ano atrás. O candidato a locatário sabe que o momento é bom para negociar o valor do aluguel. E o interessado na compra, bem, esse está difícil de achar. Dificuldade de crédito, preços exorbitantes, isso tudo fez com que o comprador migrasse para a locação, mesmo que temporariamente, até essa crise passar, até essa situação macroeconômica se definir. No ano passado, até novembro, foram vendidos 31 mil imóveis de médio e alto padrão em todo o país, 11% a menos que em 2016. Apartamento de 3 quartos, novinho. Assim fechado, ele tem custos com IPTU e condomínio que chegam a R$6 mil por ano. 62 unidades como esta estão vazias desde a conclusão da obra há mais de um ano. A construtora
cansou de esperar compradores. Esse custo representa em torno de R$370 mil por ano para a gente. Mais ou menos uma unidade por ano de custos que nós temos com o empreendimento pronto, não vendido. O imóvel agora está disponível também para aluguel. O aluguel veio para nos ajudar, para não só reduzir nossos custos, mas também para trazer vida. As famílias vêm visitar nos finais de semana, é um momento interessante para que as pessoas também se apaixonem pelo condomínio, pelas unidades e possam adquirir uma unidade. E algumas construtoras vão além nos atrativos para ocupar os imóveis. A Daniela e o Luiz Cláudio estão há 2 anos neste apartamento. Primeiro foram inquilinos, depois conseguiram transformar os aluguéis pagos num desconto de 5% no valor da compra. Negócio fechado, com as certezas que só vem com a experiência. Fiz essa locação justamente para conhecer o condomínio, ver se eu iria me adaptar ao apartamento. E no final, quando você vai comprar, é como se você tivesse feito uma poupança, né, juntando esse dinheiro para bater na entrada do imóvel. Isso facilitou muito para a gente. O IGPM subiu 0,76% em janeiro, mas em 12 meses continua com deflação. É esse índice que o mercado costuma usar para reajustar a maioria dos contratos de aluguel. Nesse período em que a economia ainda busca fôlego para a recuperação, muitas empresas têm procurado opções para diminuir o tempo em que as máquinas ficam paradas e fazer dinheiro com isso. Não tem nada errado com a máquina nova. O corte continua preciso. A água que conduz a energia flui bem. O que secou foi a fonte de clientes. É por isso que ela para. Na média da indústria brasileira, a cada 10 horas de um dia de trabalho, as máquinas operam só 6. Nas outras 4, elas ficam ociosas. Eu consultei o professor de economia e ele diz que o uso da capacidade instalada sinaliza uma recuperação, mas ainda é baixo. Principalmente quando a economia está em baixa, está em recessão, todo aquele investimento que todo mundo fez no passado, em geral ele não tem retorno, porque as fábricas produzem menos, têm menor capacidade, mas o investimento lá no passado já foi feito. A gente olha e vê uma máquina desligada. Um economista olha e enxerga prejuízo. Para ele, a conta é simples. Ele soma os custos da manutenção e da depreciação do equipamento, do funcionário contratado, do aluguel do galpão, da energia elétrica e tudo isso sem retorno no fim do mês. Para ele, é dinheiro perdido. Mas já tem empresário experimentando dividir esse custo com a concorrência. Tudo por causa de um novo negócio que surgiu na crise, que vê naquela máquina desligada não um prejuízo, mas um lucro. Se o que falta é projeto, esses 3 engenheiros propõem uma solução. A ideia do aplicativo é juntar as empresas que têm máquinas ociosas com empresas que têm demanda de fabricação. O jovem diretor daquela fábrica comprou a ideia. Graças às plataformas, a gente conseguiu reduzir a ociosidade, conseguimos outros fornecedores e principalmente novos clientes. Então isso ajudou muito na parte da nossa produtividade em geral. E será que nas pequenas coisas da vida também dá para aplicar a lógica da economia compartilhada? O bercinho que só serve para os primeiros meses foi investimento perdido? E as roupas que já não cabem mais? Passa muito rápido, assim, é uma coisa incrível, mas assim, quando você vai ver, ela já está usando roupinha de 3 a 6 meses, então a gente sente muito isso. A fase agora é de experimentar outros colos. A cadeirinha que nina o bebê é alugada. Já tem mães pensando como industriais inovadores, compartilhando alguns custos dos bebês. E eu não tenho necessidade de ter tudo novo. Esse é o negócio da Ana. Ela inventou um aplicativo para alugar acessórios para bebês de até 2 anos. Foi depois que ela perdeu o emprego e andava ela mesma com sua capacidade ociosa. Eu acreditava muito na minha capacidade criativa, então isso nunca me desanimou, isso sempre me incentivou a procurar algum negócio novo, a ter ideias novas e realmente ir atrás de algo que fosse fazer diferença na vida das pessoas. Outra qualidade do brasileiro, a capacidade criativa, né? Legal, né?
Hora da previsão do tempo para todo o país. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju. Maju, bem cetinha, boa noite. Você tinha avisado ontem, choveu muito no Rio de Janeiro hoje. O que você destaca? Pois é, Renata. Boa noite para você, para o Bonelli e para todos. Olha, a previsão foi realmente precisa. A gente teve um festival, Renata, de volumões de chuva em áreas do Sudeste. Vamos à checagem aqui. Olha, absurdo 133 milímetros em Petrópolis, 58 em Angra dos Reis, 44 aí no Rio de Janeiro. Em Bertioga, no litoral paulista, foram 96 milímetros e 42 aqui na capital paulista. Parte de Minas também foi premiada com a chuvona e com quase 50 mil raios, número muito alto, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Amanhã o perigo mora na região metropolitana de Minas, na zona da Mata, no norte do Rio e também em áreas do Espírito Santo. Vitória e BH devem ter uma quarta carrancuda e molhada. E olha quem está de volta aqui, a previsão, Rio Casca, que é outra forte candidata a um dia com aguaceiro daqueles que também pode cair em áreas de Goiás e de Mato Grosso. Aliás, essa chuva continua aqui na conta dessa zona de convergência do Atlântico Sul, já no norte do Nordeste. Quem dá as cartas é a zona de convergência intertropical, que deve contribuir para o dia todo de chuva lá em Fortaleza. Quarta chuvosa também na capital federal. Rio de Janeiro é o seguinte, deve chover forte pela manhã e à noite, Renata, à tarde o sol aparece, 29 graus de máxima aí para vocês. E onde deve fazer sol? Vamos às áreas com sol em tempo integral. A gente tem aqui, olha, em Roraima, também nessa faixa do Nordeste, entre parte da Bahia, chegando a parte lá do Ceará, em grande parte aqui de São Paulo, incluindo a região metropolitana e também num pedação aí da região sul. E o tempo mais seco lá no sul e a falta de nuvens favoreceram aí a perda de calor. Por isso que fez 1,5 grau hoje cedo em Urupema, chegou a gear, segundo o Ciran, que é quem monitora o tempo por lá, e em pleno verão, geou também nos pontos mais altos de São Joaquim, como mostra aqui essas fotos do Michel Lenhag. Amanhã o dia deve começar bem frio em Urupema, São Joaquim, General Carneiro no Paraná, Vacaria, Gramado, lá em Curitiba com mínima de 15 graus. Aqui em São Paulo tem gente perguntando quem roubou o verão. Hoje nada de sol, a máxima foi de apenas 21,5 graus. Amanhã o dia começa com 16 graus, possibilidade de garoa, à tarde só 26 graus. Agora quer sol e calor? Vá para Porto Alegre, onde tem 31 graus, Salvador com 32 e Boa Vista, Renata, aí sim com cara de verão, 35 graus. Até amanhã, Maju. Até amanhã. A seguir, o medo da violência deixa mais de 1.000 alunos sem aulas em Fortaleza. O número de assassinatos no Ceará aumentou 30% na comparação de janeiro desse ano com o do ano passado. Nos últimos dias, 2 chacinas e fugas de presídios deixaram a população assustada. Em Fortaleza, mais de 1.000 alunos ficaram sem aulas hoje. Essa escola municipal foi invadida, depredada e pichada com inscrições de uma facção criminosa. Professores com medo suspenderam as aulas. Alguns professores chegaram a ver a cena e não tiveram condições emocionais de jeito nenhum de continuar dentro da escola. O sentimento é impotência. Você não pode fazer nada. Insegurança também dos pais e alunos. Nossos filhos estudam aqui com medo. E realmente, pelo que está acontecendo, né, nós temos que prevenir. Medo também entre os vizinhos do clube de forró, que foi palco da maior chacina do Ceará, com 14 mortos. Parte do comércio ainda não abriu, casas foram colocadas à venda e pouca gente circula pelas ruas. A gente tem medo deles virem armados, meter bala na população sem ter nada a ver com as coisas. Só nesse fim de semana, 45 pessoas morreram assassinadas no Ceará. Na noite de ontem, um protesto por mais segurança bloqueou os 2 sentidos da BR-116 no bairro Cajazeiras, onde aconteceu a chacina. As investigações agora se concentram no depoimento dos suspeitos. 5 foram presos ontem e 1 no fim de semana. Os indivíduos se autodenominam integrantes de uma facção, né, em que há suspeita de ter a participação na chacina. A perícia nas armas apreendidas com eles pode determinar se elas foram usadas na matança. Além da violência nas ruas, o Estado enfrenta também uma crise no sistema penitenciário.
Ontem, 23 presos fugiram de 3 cadeias públicas. E no norte do estado, na prisão de Tapajé, um confronto de grupos rivais terminou em massacre. 10 presos executados. A cadeia estava com 83 presos, mais que o dobro da capacidade, que era de 40. Depois da rebelião, 44 foram transferidos. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça, de dezembro do ano passado, já alertava para a superlotação e a situação péssima da cadeia. Mesmo com detector de metal, a polícia encontrou 2 armas de fogo com os presos. Na Secretaria de Justiça, responsável pelo sistema penitenciário, ninguém quis gravar entrevista. O delegado da cidade onde fica a cadeia pública falou sobre a precariedade da segurança. Tem que deixar claro que a nossa cadeia só tem um agente penitenciário de dia, todos os dias, para cuidar de cerca de quase 90 presos. A Secretaria de Justiça do Ceará declarou que está investigando como as armas entraram na cadeia, já que o equipamento de raio-x está funcionando, que está buscando ampliar o número de vagas nos presídios e que até abril deve concluir um concurso para 1.000 agentes penitenciários. A Justiça do Rio mandou apreender o passaporte do motorista que atropelou 18 pessoas na orla de Copacabana. Um bebê de 8 meses morreu. As investigações da Polícia Civil indicam que Antônio de Almeida Anaquim pretendia deixar o país. Ele responde a inquérito em liberdade. Antônio estava com habilitação suspensa e não tinha informado ao Detran que sofre de epilepsia. O Departamento Nacional de Trânsito transferiu para 1º de julho o fornecimento obrigatório da carteira de motorista digital pelos Detrans. O prazo terminaria hoje, mas o Denatran alegou a necessidade de ajustes no sistema dos órgãos de trânsito e nos procedimentos de embarque de passageiros nos aeroportos. As companhias aéreas vão aceitar a carteira digital. A justiça inglesa condenou um homem que chegou a ser tratado como um herói depois do atentado que matou 22 pessoas em Manchester no ano passado. Quando todo mundo tentava fugir, Chris Parker foi na direção do terror de Manchester. A história do homem que enfrentou o perigo para ajudar comoveu o Reino Unido. O sem-teto virou herói, mas as câmeras de segurança mostraram que aquela mão estendida era para roubar. Investigadores descobriram que no meio do caos, Chris vasculhava bolsos de gente ferida, de mortos. Ele também levou a bolsa da avó de uma das vítimas, com a neta agonizando ao lado. Algumas horas depois, ele já estava tentando comer numa rede de fast food com o dinheiro dessa senhora. E o Chris continuou usando o cartão dela outras vezes. Ele também roubou o celular de uma menina caída no chão e ficava recusando as chamadas de uma mãe que ligava desesperada querendo notícia. Diante da insistência, o sem-teto enviou uma mensagem dizendo: desculpe, não posso falar agora. Ele ainda aproveitou a oportunidade para tirar fotos das vítimas e vendeu as imagens a um jornalista. Hoje, a justiça condenou Chris a 4 anos de prisão por roubo e baniu o inglês de entrar no centro de Manchester por 1 década. Na sentença, o juiz declarou que Chris se apresentou como um herói, mas era só um ladrão comum. O sem-teto iria receber o equivalente a R$230 mil de doações. Mas quando as suspeitas começaram, o site de vaquinha segurou o dinheiro. Depois da sentença, os organizadores anunciaram que vão devolver tudo aos doadores. Manchester descobriu que tinha mais um vilão, mas isso não roubou o heroísmo daquela cidade. A seguir, o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. O objetivo da defesa era evitar que ele seja preso. O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, negou agora há pouco o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. A defesa de Lula tenta evitar que ele seja preso depois da condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O relatório e o voto do desembargador Gebran Neto foram publicados no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim como o voto do revisor Leandro Paulsen. Faltam o voto do desembargador Vitor Laus e o acórdão, que é o texto final do julgamento. Quando o acórdão entrar no sistema do judiciário, o que deve acontecer até quinta-feira, os advogados do ex-presidente Lula serão intimados eletronicamente e começa a contar o prazo de até 12 dias para que eles entrem com os chamados embargos de declaração, questionamentos de pontos do julgamento, mas que não alteram o resultado. Na semana passada, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado,
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia do julgamento, o relator do caso determinou que Lula comece a cumprir a pena depois de esgotados os recursos no TRF4, que em média leva 2 meses para analisar embargos de declaração. Em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta Corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. É que desde dezembro de 2016, o TRF4 segue uma súmula com base no mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que réus condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena assim que todos os recursos se esgotarem no próprio tribunal, mesmo com direito a recorrer a tribunais superiores. Hoje, a defesa de Lula entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para tentar evitar uma possível prisão após o fim dos recursos em segunda instância. Os advogados alegaram que a execução da pena após condenação em segunda instância contraria a Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A defesa do ex-presidente também fundamentou o pedido com base no Código de Processo Penal, que prevê somente prisão após sentença condenatória transitada em julgado. Os advogados também queriam afastar a inegibilidade, que impede Lula de concorrer às eleições. Olá, boa noite. Falamos ao vivo de Brasília, onde há pouco o ministro Humberto Martins, que é o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou esse habeas corpus. Ele começou ali alegando que no dia do julgamento do recurso do ex-presidente Lula lá em Porto Alegre, os desembargadores deixaram claro que Lula não ia ser preso imediatamente, que é preciso aguardar os julgamentos dos recursos no próprio tribunal, o que não aconteceu. Como a gente viu na reportagem, faltam os embargos de declaração, nem tem data para isso acontecer ainda. Também disse que não tem no impedimento a locomoção do ex-presidente Lula e encerra dizendo que o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento que se pode determinar o cumprimento da pena de forma provisória depois que os recursos esgotam em segunda instância e quando cabem recursos em instâncias superiores, como aqui em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, de onde saiu a decisão de agora há pouco, ou no próprio Supremo Tribunal Federal. E há pouco também os advogados do ex-presidente Lula divulgaram uma nota sobre essa negativa do HC. Eles falam o seguinte, a Constituição Federal assegura ao ex-presidente Lula a garantia da presunção da inocência e o direito de recorrer da condenação ilegítima que lhe foi imposta sem antecipação de cumprimento de pena. A defesa usará dos meios jurídicos cabíveis para fazer prevalecer as garantias fundamentais de Lula, que não pode ser privado de sua liberdade com base em uma condenação que lhe atribui a prática de ilícitos que ele jamais cometeu no âmbito de um processo marcado por flagrantes nulidades. Isso é o que fala a defesa do ex-presidente Lula. Bonner. Marcelo Cosme, ao vivo de Brasília, trazendo as informações para a gente. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que não vai colocar em pauta a rediscussão da prisão após condenação em segunda instância. Carmen Lúcia disse que a questão foi decidida em 2016, quando o Supremo autorizou as prisões a partir da segunda instância e que não há por que voltar ao assunto agora. Num jantar ontem com jornalistas, ela foi questionada se, com a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal, o tema voltaria a ser discutido. Carmen Lúcia respondeu que pautar o assunto em função de um caso específico seria, abre aspas, apequenar o Supremo, fecha aspas. Hoje, em entrevista ao repórter Marcos Lozecan, ela explicou o que pensa do assunto, falou sobre o fim do recesso do Judiciário e o que esperar do Supremo. Ministra, vai começar mais um ano do Judiciário. Qual é a sua expectativa para 2018? Em primeiro lugar, que a gente possa implementar cada vez mais a eficiência do Supremo Tribunal Federal de uma forma específica, que é o que o cidadão espera. Mais rapidez nos julgamentos, mais eficiência, portanto, e é este o empenho do Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ano de 2018. Ultimamente tem se falado muito, ministra, da questão da segunda instância. A senhora recentemente, num jantar, comentou essa questão. O Supremo está sob pressão para votar isso? Em primeiro lugar, o Supremo não se submete a pressões para fazer pautas. Em segundo lugar, a questão foi decidida em 2016 e não há perspectiva de voltar a este assunto. A senhora acha que não é o caso de voltar? Não há pauta sobre isso neste momento e, portanto, não há o que se cogitar neste momento. E se o ministro trouxer o assunto à mesa? Direito do ministro, mas aí é em mesa, não é em pauta.
Quem decide a pauta é a senhora. A pauta é da presidência. O que você coloca como processos em mesa é assunto que diz respeito a processos muito específicos e aí sim, que não são sujeitos à pauta. A senhora disse que a pequenaria, o Supremo, a senhora acha que trazer esse assunto agora seria casuístico? Não há agora este assunto para ser pautado, isso que eu disse. E, portanto, relativamente a um dado específico, não há do que se cogitar agora. O Ministério Público Federal fez hoje a 21ª denúncia contra Sérgio Cabral no processo da Lava Jato. O grupo, chefiado pelo ex-governador, é acusado de usar empresas para lavagem de dinheiro entre 2007 e 2014, entre elas uma concessionária de automóveis. O delator João do Carmo Monteiro Martins disse que o caixa da empresa recebia dinheiro vivo da organização criminosa e depois emitia notas fiscais fictícias para firmas ligadas ao ex-governador. A defesa de Sérgio Cabral nega o envolvimento dele. E o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de liminar da defesa de Sérgio Cabral para que ele fosse transferido de volta para o Rio de Janeiro. O ex-governador foi levado para uma unidade prisional de Pinhais, no Paraná, há quase 2 semanas, porque estaria recebendo regalias no sistema prisional do Rio. Neste início de ano, o presidente Michel Temer teve pelo menos 2 reuniões com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Nas 2 vezes, sem a presença do ministro da Justiça, a quem Segovia é subordinado. Hoje, o presidente da OAB criticou os encontros reservados. O presidente Temer é investigado pela Polícia Federal. O primeiro encontro foi no dia 15 de janeiro, no gabinete presidencial. Não estava na agenda oficial de Michel Temer. O subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, também participou. A reunião só foi incluída na agenda do presidente depois que a Globo News procurou a Secretaria de Comunicação da Presidência. A assessoria da Polícia Federal informou que não ia se manifestar sobre o encontro. No mesmo dia, à tarde, Fernando Segovia disse que tratou com Temer de um projeto sobre Polícia Federal fardada para reforçar o policiamento ostensivo nas fronteiras. Esse encontro entre Temer e Segovia ocorreu 3 dias antes de o presidente entregar as respostas às 50 perguntas feitas pela Polícia Federal no inquérito que apura se ele recebeu propina durante as negociações de um decreto sobre o setor de portos. O segundo encontro foi ontem, também aqui no Palácio do Planalto. Dessa vez estava na agenda com a mesma justificativa: discutir o projeto da Polícia Federal fardada. O encontro de ontem precede uma outra importante decisão da Polícia Federal. O delegado Kleiber Malta Lopes, que preside a investigação sobre o decreto dos portos, terá que decidir se Temer cometeu algum crime. O interrogatório do presidente foi uma das últimas etapas do inquérito. E foi durante essa investigação que Segovia tomou outra decisão. No fim do ano, ele trocou o comando da Delegacia de Santos. O Porto de Santos é justamente onde atua a Rodrimar, empresa que Temer é suspeito de ter favorecido. Investigações mostraram que o ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures, defendeu interesses da Rodrimar. Loures ficou conhecido ao receber da JF uma mala de propina de R$500 mil. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse que o ministro da Justiça, Torquato Jardim, deveria ter participado dos 2 encontros no Palácio do Planalto, já que é o chefe direto do diretor da Polícia Federal. Cláudio Lamáquia criticou esses encontros reservados. A liturgia de cargos, como do presidente da República, como do diretor-geral da Polícia Federal, são importantíssimos frente à própria sociedade, porque eles são agentes públicos, eles são agentes políticos, notadamente num momento como este, aonde o presidente da República é investigado a partir da própria Polícia Federal. E a presença do diretor-geral da Polícia Federal numa audiência reservada com o presidente da República traz para a sociedade uma ideia que certamente não é a que todos nós gostaríamos de ter, de independência, de transparência, de isenção. Isto não é bom, notadamente para as instituições. A defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures voltou a negar qualquer prática de crime.
A assessoria da Polícia Federal declarou que a indicação do nome do novo responsável pela delegacia de Santos foi da Superintendência em São Paulo e não do diretor-geral. A Rodrimar declarou que em 74 anos de história nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. O Ministério da Justiça e o Palácio do Planalto não quiseram comentar. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, comentou hoje o vídeo em que a filha dele, a deputada Cristiane Brasil, fala sobre as ações que enfrentou na Justiça do Trabalho que resultaram na suspensão da posse dela como ministra. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, defendeu a filha, mas criticou o comportamento de Cristiane Brasil. Em uma rede social, Jefferson disse que a repercussão fala por si. Também teve muita deturpação. Penso que uma figura pública deve se portar como uma figura pública. Numa foi condenada a pagar indenização, na outra fez acordo. O presidente Michel Temer nomeou Cristiane Brasil ministra do Trabalho no dia 4 de janeiro. A posse já foi cancelada 2 vezes na batalha judicial que mobiliza o governo para contestar ações que impedem que Cristiane assuma o cargo. A decisão mais recente foi da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que suspendeu a posse autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a decisão final não sai, líderes governistas afirmam que a nomeação está de pé. Em meio ao constrangimento, o Planalto não quer desagradar o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e perder votos do partido na votação da reforma da Previdência. Ela é um ser humano, ela é gente como nós, tá? E o governo mantém a sua indicação. É impensável, impraticável um juiz decidir pelo governo se aquela pessoa deve ser ministra ou não. A seguir, o aumento dos prêmios em dinheiro para os clubes que vencerem Libertadores. Mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas em outubro para escolher o novo presidente do Brasil e nós queremos ouvir que país você quer para o futuro. O Fábio William mostra como gravar um vídeo para você representar a sua cidade aqui na tela da Globo. Olá, eu estou aqui perto da tradicional caixa d'água de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília, para perguntar: que Brasil você quer para o futuro? Você pode ser o representante da sua cidade e aparecer aqui nos nossos telejornais. Para isso, basta usar o celular, sempre na posição horizontal, porque a imagem fica melhor, e pedir para alguém gravar. Vou pedir aqui ao Ismael para fazer a gravação. Você deve se posicionar no lugar que identifique a sua cidade sempre durante o dia. Ou você pode fazer o vídeo sozinho. Obrigado. Você tem 15 segundos para isso. Comece dizendo o seu nome, a cidade onde você está e responda para a gente: que Brasil você quer para o futuro? Essas instruções estão na nossa página na internet e em g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Os ganhadores de prêmios da loteria deixaram de pegar uma bolada no ano passado. 326 milhões de reais não foram para as contas dos apostadores e podem mudar de dono se os apostadores não respeitarem o prazo para resgatar o dinheiro. Bom, deixa eu esconder meu jogo aqui porque eu não quero que ninguém copie, né? Só nessa lotérica de São Paulo chegou a entrar mais de 1.000 pessoas por dia, centenas e centenas de jogos de gente concorrendo comigo para ganhar só dessa vez coisa de 30 milhõezinhos de reais. Agora multiplica essa concorrência pelas mais de 13 mil lotéricas do Brasil inteiro. Difícil demais ganhar esse trem sozinho, não é não? Bom, isso para quem quiser o prêmio, né? Porque, acredite ou não, mas só no ano passado um monte de gente misteriosamente não apareceu para resgatar o que tinha ganhado nas loterias. No total, a Caixa Econômica Federal deixou de pagar para essas pessoas mais do que todos esses valores aqui somados. Um incrível montante de 326 milhões de reais que não encontraram seus donos. Meu Deus do céu. Tô me perguntando, por quê? Porque não, como se diz, não conferiu o jogo?
Pode ser, mas você acredita que às vezes a galera perde uma baita de uma grana só por desleixo mesmo? Em novembro agora veio um rapaz com um bilhete de julho, né? Já tinha expirado o prazo e ele falou que tinha ganho 20 mil reais. E aí ele tava desesperado, falou, cara, não tem um jeito que você pode fazer, como eu fiz o jogo aqui, você não pode telefonar na caixa, ver se dá um jeito de fazer alguma coisa, mas infelizmente não tem o que fazer, né? Não mesmo, o prazo limite para resgatar um prêmio que saiu é de 90 dias corridos sem chororô. Se passar disso, já era. E de todos os prêmios das loterias da Caixa no ano passado, 8% não foram resgatados, você acredita? O que na lotérica que a gente foi em Sampa motiva o surgimento de trocador profissional de jogo dos outros. Tem um senhor que ele mora na rua, na verdade, e ele passa, acho que em todas as lotéricas da região, mas pelo menos aqui ele vem de 4 a 5 vezes, ele fuça os lixos, pegando papéis que o pessoal joga fora, e vira e mexe ele vai lá ganhar alguma coisa. Sempre ganha alguns prêmios menores, mas já chegou um caso dele ganhar 400 reais. O tal caçador de jogos bem que podia dar umas dicas para alguns colegas de aposta, né? Tô com um jogo aqui que tem 6 meses que eu ando repetindo direto. E não deu nada? Ainda não dei nada. Mas faz uns 30 anos que eu jogo, nunca fiz nem o Duque. Ganhou nada? Nunca nada. Nem um pouquinho, né? Nada, nunca. A boa notícia é que a grana órfã, que o dono não busca na lotérica, é adotada por um estudante. É usada integralmente para custear o FIES, aquele programa que financia curso superior para quem precisa. Causa nobre. Mas tomara que, se pelo menos o seu Moisés ganhar, ele especificamente, não se esqueça de buscar a bolada, tá, seu Moisés? Você me dá quanto? 10 mil. Pô, tá bom? 10 mil? Tá bom? Mais. Tá bom, não, 10 tá bom. Reparte com ele ali. O Jornal da Globo é logo depois de Tá No Ar. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Uma coisa incrível, mas assim, quando você vai ver, ela já está usando roupinha de 3 a 6 meses. Então a gente sente muito isso. A fase agora é de experimentar outros colos. A cadeirinha que nina o bebê é alugada. Já tem mães pensando como industriais inovadores, compartilhando alguns custos dos bebês. Eu não tenho necessidade de ter tudo novo. Esse é o negócio da Ana. Ela inventou um aplicativo para alugar acessórios para bebês de até 2 anos. Foi depois que ela perdeu o emprego e andava ela mesma com sua capacidade ociosa. Eu acreditava muito na minha capacidade criativa, então isso nunca me desanimou, isso sempre me incentivou a procurar algum negócio novo, a ter ideias novas e ir realmente atrás de algo que fosse fazer diferença na vida das pessoas. Outra qualidade do brasileiro, a capacidade criativa, né? Não. Hora da previsão do tempo para todo o país. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju. Maju, bem que você tinha boa noite, você tinha avisado ontem, choveu muito no Rio de Janeiro hoje. O que você destaca? Pois é, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, a previsão foi realmente precisa. A gente teve um festival, Renata, de volumões de chuva em áreas do Sudeste. Vamos à checagem aqui, olha. Absurdo, 133 milímetros em Petrópolis, 58 em Angra dos Reis, 44 aí no Rio de Janeiro. Em Bertioga, no litoral paulista, foram 96 milímetros e 42 aqui na capital paulista. Parte de Minas também foi premiada com a chuvona e com quase 50 mil raios, número muito alto, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Amanhã o perigo mora na região metropolitana de Minas, na zona da Mata, no norte do Rio e também em áreas do Espírito Santo. Vitória e BH devem ter uma quarta carrancuda e molhada. E olha quem está de volta aqui, a previsão, Rio Casca, que é outra forte candidata a um dia com aguaceiro daqueles que também pode cair em áreas de Goiás e de Mato Grosso. Aliás, essa chuva continua aqui na conta dessa zona de convergência do Atlântico Sul, já no norte do Nordeste. Quem dá as cartas é a zona de convergência intertropical, que deve contribuir para o dia todo de chuva lá em Fortaleza. Quarta chuvosa também na capital federal. Rio de Janeiro é o seguinte, deve chover forte pela manhã e à noite, Renata, à tarde o sol aparece, 29 graus de máxima aí para vocês. E onde deve fazer sol? Vamos às áreas com sol em tempo integral. A gente tem aqui, olha, em Roraima, também nessa faixa do Nordeste, entre parte da Bahia, chegando a parte lá do Ceará, em grande parte aqui de São Paulo, incluindo a região metropolitana e também num pedação aí da região sul. E o tempo mais seco lá no sul e a falta de nuvens favoreceram aí a perda de calor. Um plano coletivo
Quem não se encaixar nessas regras pode ter o contrato cancelado. A estudante que fez o MEI para conseguir o plano, agora mudou de planos. Agora eu vou virar realmente uma empreendedora. Decidi juntar plano com vontade de comer e tal. Eu falei, vou fazer agora, vou me tornar uma empreendedora. Mas o motivo principal, o que me norteou, foi realmente a questão do plano. O ministro Carlos Marum disse hoje que, em troca de votos, o governo aceita negociar uma regra de transição mais suave para servidores públicos na reforma da Previdência. O presidente Michel Temer não tem perdido uma oportunidade e hoje não foi diferente. Falando para produtores rurais em Goiás, ele voltou a defender a reforma da Previdência, lembrando que ela não vai mexer com os trabalhadores do campo. Eles não serão alcançados pela reforma da Previdência, ou seja, é uma reforma que nós estamos fazendo para os mais pobres. Mas que também pode manter as regras diferentes da aposentadoria de até 1,5 milhão de servidores. O deputado Rogério Rosso, do PSD, governista que é contra a reforma, disse que o presidente Temer autorizou que ele negociasse com representantes do funcionalismo uma nova proposta. Rosso, deputado pelo Distrito Federal, que concentra grande número de servidores, defende uma regra de transição mais suave para quem entrou no serviço público antes de 2003. O deputado também quer aumentar o teto para o acúmulo da pensão por morte. Ele diz que assim, abrandando a proposta original, o governo pode conseguir os votos necessários para aprovar a reforma. Não tenho dúvida que vários parlamentares que hoje são contra ou estão indecisos vão votar a favor da proposta. No ano passado, o rombo da Previdência dos setores público e privado foi o maior da história, quase 270 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Governo disse que o Palácio do Planalto não abre mão de 2 pontos, a idade mínima e a transição para um regime previdenciário único, para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Se o deputado Rosso tiver condições de trazer uma proposta que traga com ela votos e que não interfira naquilo que nós consideramos princípios fundamentais da reforma, ou seja, idade mínima e igualdade desses temas de regimes previdenciários, nós podemos ouvir, e eu até estou ansioso para isso. O recesso parlamentar termina na próxima sexta-feira, mas o trabalho começa na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. É a partir daí, com o carnaval no meio, que a reforma da Previdência deve ser discutida. A votação em 2 turnos na Câmara está prevista para começar no dia 19. Depois o texto, se for aprovado, segue para o Senado. Hoje os líderes voltaram a se reunir para discutir estratégias, porque até agora o governo faz... Mas já tem empresário experimentando dividir esse custo com a concorrência. Tudo por causa de um novo negócio que surgiu na crise, que vê naquela máquina desligada não um prejuízo, mas um lucro. Se o que falta é projeto, esses 3 engenheiros propõem uma solução. A ideia do aplicativo é juntar as empresas que têm máquinas ociosas com empresas que têm demanda de fabricação. O jovem diretor daquela fábrica comprou a ideia. Graças às plataformas a gente conseguiu reduzir a ociosidade, conseguimos outros fornecedores e principalmente novos clientes. Então isso ajudou muito na parte da nossa produtividade em geral. E será que nas pequenas coisas da vida também dá para aplicar a lógica da economia compartilhada? O bercinho que só serve para os primeiros meses foi investimento perdido? E as roupas que já não cabem mais? Passa muito rápido, assim, é uma coisa incrível, mas, assim, quando você vai ver, ela já está usando roupinha de 3 a 6 meses, então a gente sente muito isso. A fase agora é de experimentar outros colos. A cadeirinha que nina o bebê é alugada. Já tem mães pensando como industriais inovadores, compartilhando alguns custos dos bebês. Eu não tenho necessidade de ter tudo novo. Esse é o negócio da Ana. Ela inventou um aplicativo para alugar acessórios para bebês de até 2 anos. Foi depois que ela perdeu o emprego e andava ela mesma com sua capacidade ociosa. Eu acreditava muito na minha capacidade criativa, então isso nunca me desanimou, isso sempre me incentivou a procurar algum negócio novo, a ter ideias novas e realmente ir atrás de algo que fosse fazer diferença na vida das pessoas. Outra qualidade do brasileiro, a capacidade criativa, né? Legal, né?
Hora da previsão do tempo para todo o país. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju. Maju, bem cetinha, boa noite. Você tinha avisado ontem, choveu muito no Rio de Janeiro hoje. O que você destaca? Pois é, Renata. Boa noite para você, para o Bonelli e para todos. Olha, a previsão foi realmente precisa. A gente teve um festival, Renata, de volumões de chuva em áreas do Sudeste. Vamos à checagem aqui. Olha, absurdo, 133 milímetros em Petrópolis, 58 em Angra dos Reis, 44 aí no Rio de Janeiro. Em Bertioga, no litoral paulista, foram 96 milímetros e 42 aqui na capital paulista. Parte de Minas também foi premiada com a chuvona e com quase 50 mil raios, número muito alto, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Amanhã o perigo mora na região metropolitana de Minas, na zona da Mata, no norte do Rio e também em áreas do Espírito Santo. Vitória e BH devem ter uma quarta carrancuda e molhada. E olha quem está de volta aqui, a previsão, Rio Casca, que foi... E insegurança das operadoras devido à falta de flexibilidade no reajuste. A Federação Nacional de Saúde Suplementar também alega que a regulação pela ANS está tornando os planos individuais financeiramente insustentáveis. A Agência Nacional de Saúde Suplementar controla os reajustes apenas dos planos individuais. Já nos contratos coletivos, os aumentos são estabelecidos diretamente pelas operadoras. A FenaSaúde admite que, diante desse quadro, restam 3 opções para o consumidor obter um plano de saúde. Tem alternativas. Quais delas? Podem aderir a um plano de adesão, se ele é membro de um sindicato, de uma entidade de classe, de alguma associação legalmente reconhecida. Ele tem o plano por adesão. Se ele é um microempreendedor individual ou proprietário de uma pequena firma, ele pode contratar um plano coletivo empresarial. Aquelas que tiverem renda poderão ainda procurar planos individuais. A ANS informou que as operadoras não são obrigadas a vender todos os tipos de planos, mas não podem negar a venda dos planos comercializados por elas. Em 2013, o Procon do Rio entrou na Justiça Federal com uma ação civil pública para tentar obrigar a ANS a manter a oferta de planos individuais. O processo está no Superior Tribunal de Justiça. A oferta dos planos individuais ela é muito importante, os individuais e familiares. Ela é muito importante porque consegue manter uma maior competitividade no mercado e a ANS ela controla o reajuste do plano de saúde, já que não acontece com os planos coletivos. Outra questão é que nos planos individuais ou familiares não é possível a rescisão unilateral. Nos planos coletivos, é. O motorista Leonardo Freire diz que isso aconteceu com ele. Da região dos Lagos, ele mandou um vídeo pra gente, gravado no celular, explicando que tinha um plano coletivo como microempreendedor individual e que depois de pagar 4 mensalidades, teve o contrato cancelado pela operadora. E logo num momento difícil. Depois de 4 meses eu com esse plano, eu recebo do nada um telegrama, da companhia, da operadora do plano de saúde, dizendo que o meu contrato tinha sido cancelado. Por coincidência, na semana que eu recebi esse telegrama, foi a mesma semana que eu descobri que a minha esposa estava grávida. Então daí ela ficou sem a cobertura e eu estou tendo que arcar com todas as despesas de consultas, exames. Com as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar em vigor desde ontem, a partir de agora os microempreendedores individuais terão que cumprir um período de carência de 6 meses e comprovar atividade empresarial neste período antes de contratar um plano coletivo. Quem não se encaixar nessas regras pode ter o contrato cancelado. A estudante que fez o MEI para conseguir o plano, agora mudou de planos. Agora eu vou virar realmente uma empreendedora, decidi juntar plano com teste. Enviou uma mensagem dizendo: desculpe, não posso falar agora. Ele ainda aproveitou a oportunidade para tirar fotos das vítimas e vendeu as imagens a um jornalista. Hoje, a justiça condenou Chris a 4 anos de prisão por roubo e baniu o inglês de entrar no centro de Manchester por 1 década. Na sentença, o juiz declarou que Chris se apresentou como um herói, mas era só um ladrão comum. O sem-teto iria receber o equivalente a R$230 mil de doações, mas quando as suspeitas começaram, o site de vaquinha segurou o dinheiro. Depois da sentença, os organizadores anunciaram que vão devolver tudo aos doadores. Manchester descobriu que tinha mais um vilão, mas isso não roubou o heroísmo daquela cidade. A seguir, o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. O objetivo da defesa era evitar que ele seja preso.
O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, negou agora há pouco o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. A defesa de Lula tenta evitar que ele seja preso depois da condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O relatório e o voto do desembargador Gebran Neto foram publicados no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim como o voto do revisor Leandro Paulsen. Faltam o voto do desembargador Vitor Laus e o acórdão, que é o texto final do julgamento. Quando o acórdão entrar no sistema do judiciário, o que deve acontecer até quinta-feira, os advogados do ex-presidente Lula serão intimados eletronicamente e começa a contar o prazo de até 12 dias para que eles entrem com os chamados embargos de declaração, questionamentos de pontos do julgamento, mas que não alteram o resultado. Na semana passada, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia do julgamento, o relator do caso determinou que Lula comece a cumprir a pena depois de esgotados os recursos no TRF4, que em média leva 2 meses para analisar embargos de declaração. Em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. É que desde dezembro de 2016, o TRF4 segue uma súmula com base no mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que réus condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena assim que todos os recursos se esgotarem no próprio tribunal, mesmo com direito a recorrer a tribunais superiores. Hoje, a defesa de Lula entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para tentar evitar uma possível prisão após o fim dos recursos em segunda instância. Os advogados alegaram que a execução da pena após condenação em segunda instância contraria a Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal. Individuais e familiares. Ela é muito importante porque consegue manter uma maior competitividade no mercado e a ANS ela controla o reajuste do plano de saúde, já que não acontece com os planos coletivos. Outra questão é que nos planos individuais ou familiares não é possível a rescisão unilateral. Nos planos coletivos, é. O motorista Leonardo Freire diz que isso aconteceu com ele. Da região dos Lagos, ele mandou um vídeo pra gente, gravado no celular, explicando que tinha um plano coletivo como microempreendedor individual e que depois de pagar 4 mensalidades, teve o contrato cancelado pela operadora e logo num momento difícil. Depois de 4 meses eu com esse plano, eu recebo do nada um telegrama da companhia, da operadora do plano de saúde, dizendo que o meu contrato tinha sido cancelado. Por coincidência, na semana que eu recebi esse telegrama, foi a mesma semana que eu descobri que a minha esposa estava grávida. Então daí ela ficou sem a cobertura e eu estou tendo que arcar com todas as despesas de consultas, exames. Com as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar em vigor desde ontem, a partir de agora os microempreendedores individuais terão que cumprir um período de carência de 6 meses e comprovar atividade empresarial neste período antes de contratar um plano coletivo. Quem não se encaixar nessas regras pode ter o contrato cancelado. A estudante que fez o MEI para conseguir o plano, agora mudou de planos. Agora eu vou virar realmente uma empreendedora. Decidi juntar plano com peixe comer e tal. Eu falei, vou fazer agora, vou me tornar uma empreendedora. Mas o motivo principal, o que me norteou, foi realmente a questão do plano. O ministro Carlos Marum disse hoje que, em troca de votos, o governo aceita negociar uma regra de transição mais suave para servidores públicos na reforma da Previdência. O presidente Michel Temer não tem perdido uma oportunidade e hoje não foi diferente. Falando para produtores rurais em Goiás, ele voltou a defender a reforma da Previdência, lembrando que ela não vai mexer com os trabalhadores do campo. Eles não serão alcançados pela reforma da Previdência, ou seja, é uma reforma que nós estamos fazendo para os mais pobres. Mas que também pode manter as regras diferentes da aposentadoria de até 1,5 milhão de servidores. O deputado Rogério Rosto, do PSD, governista que é contra a reforma, disse que o presidente Temer autorizou que ele negociasse com representantes do funcionalismo uma nova proposta. Rosto, deputado pelo Distrito Federal, que concentra grande número de servidores,
defende uma regra de transição mais suave para quem entrou no serviço público antes de 2003. O deputado também quer aumentar o teto para o acúmulo da pensão por morte. Ele diz que assim, abrandando a proposta original, o governo pode conseguir os votos necessários para aprovar a reforma. Dos planos individuais ela é muito importante, os individuais e familiares. Ela é muito importante porque consegue manter uma maior competitividade no mercado e a ANS ela controla o reajuste do plano de saúde, já que não acontece com os planos coletivos. Outra questão é que nos planos individuais ou familiares não é possível a rescisão unilateral. Nos planos coletivos, é. O motorista Leonardo Freire diz que isso aconteceu com ele. Da região dos Lagos, ele mandou um vídeo pra gente, gravado no celular, explicando que tinha um plano coletivo como microempreendedor individual e que depois de pagar 4 mensalidades, teve o contrato cancelado pela operadora e logo num momento difícil. Depois de 4 meses eu com esse plano, eu recebo do nada um telegrama, né, da companhia, da operadora do plano de saúde, dizendo que o meu contrato tinha sido cancelado. Por coincidência, na semana que eu recebi esse telegrama, foi a mesma semana que eu descobri que a minha esposa estava grávida. Então daí ela ficou sem a cobertura e eu estou tendo que arcar com todas as despesas de consultas, exames. Com as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar em vigor desde ontem, a partir de agora os microempreendedores individuais terão que cumprir um período de carência de 6 meses e comprovar atividade empresarial neste período antes de contratar um plano coletivo. Quem não se encaixar nessas regras pode ter o contrato cancelado. A estudante que fez o MEI para conseguir o plano, agora mudou de planos. Agora eu vou virar realmente uma empreendedora. Decidi juntar plano com crédito primeiro e tal. Eu falei, vou fazer agora, vou me tornar uma empreendedora. Mas o motivo principal, o que me norteou, foi realmente a questão do plano. O ministro Carlos Marum disse hoje que, em troca de votos, o governo aceita negociar uma regra de transição mais suave para servidores públicos na reforma da Previdência. O presidente Michel Temer não tem perdido uma oportunidade e hoje não foi diferente. Falando para produtores rurais em Goiás, ele voltou a defender a reforma da Previdência, lembrando que ela não vai mexer com os trabalhadores do campo. Eles não serão alcançados pela reforma da Previdência, ou seja, é uma reforma que nós estamos fazendo para os mais pobres. Mas que também pode manter as regras diferentes da aposentadoria de até 1,5 milhão de servidores. O deputado Rogério Rosto, do PSD, governista que é contra a reforma, disse que o presidente Temer autorizou que ele negociasse com representantes do funcionalismo uma nova proposta. Rosto, deputado pelo Distrito Federal, que concentra grande número de servidores, defende uma regra de transição mais suave para quem entrou no serviço público antes de 2003. O deputado também quer aumentar o teto para o acúmulo da pensão por morte. Ele diz que assim, abrandando a proposta original, o governo pode conseguir os votos necessários. Hoje, o número de apartamentos novos encalhados é enorme e, para se livrar deles, algumas construtoras resolveram mudar de estratégia. Uma cidade de imóveis vazios dentro da segunda maior capital do Brasil. Espalhados por vários bairros do Rio, existem 61 mil apartamentos disponíveis para compra ou aluguel, mais que o dobro de um ano atrás. O candidato a locatário sabe que o momento é bom para negociar o valor do aluguel. E o interessado na compra, bem, esse tá difícil de achar. Dificuldade de crédito, preços exorbitantes, isso tudo fez com que o comprador migrasse para a locação, mesmo que temporariamente, até essa crise passar, até essa situação macroeconômica se definir. No ano passado, até novembro, foram vendidos 31 mil imóveis de médio e alto padrão em todo o país, 11% a menos que em 2016. Apartamento de 3 quartos, novinho. Assim fechado, ele tem custos com IPTU e condomínio que chegam a R$6 mil por ano. 62 unidades como esta estão vazias desde a conclusão da obra há mais de um ano. A construtora cansou de esperar compradores. Esse custo representa em torno de R$370 mil por ano para a gente. Mais ou menos uma unidade por ano de custos que nós temos com o empreendimento pronto não vendido. O imóvel agora está disponível também para aluguel. O aluguel veio para nos ajudar
para não só reduzir nossos custos, mas também para trazer vida. As famílias vêm visitar nos finais de semana, é um momento interessante para que as pessoas também se apaixonem pelo condomínio, pelas unidades e possam adquirir uma unidade. E algumas construtoras vão além nos atrativos para ocupar os imóveis. A Daniela e o Luiz Cláudio estão há 2 anos neste apartamento. Primeiro foram inquilinos, depois conseguiram transformar os aluguéis pagos num desconto de 5% no valor da compra. Negócio fechado, com as certezas que só vem com a experiência. Fiz essa locação justamente para conhecer o condomínio, ver se eu iria me adaptar ao apartamento. E no final, quando você vai comprar, é como se você tivesse feito uma poupança, né, juntando esse dinheiro para bater na entrada do imóvel. Isso facilitou muito para a gente. O IGPM subiu 0,76% em janeiro, mas em 12 meses continua com deflação. É esse índice que o mercado costuma usar para reajustar a maioria dos contratos de aluguel. Nesse período em que a economia ainda busca fôlego para a recuperação, muitas empresas têm procurado opções para diminuir o tempo em que as máquinas ficam paradas e fazer dinheiro com isso. Não aumentos disponíveis para compra ou aluguel, mais que o dobro de um ano atrás. O candidato a locatário sabe que o momento é bom para negociar o valor do aluguel. E o interessado na compra, bem, esse tá difícil de achar. Dificuldade de crédito, preços exorbitantes, isso tudo fez com que o comprador migrasse para a locação, mesmo que temporariamente, até essa crise passar, até essa situação macroeconômica se definir. No ano passado, até novembro, foram vendidos 31 mil imóveis de médio e alto padrão em todo o país, 11% a menos que em 2016. Apartamento de 3 quartos, novinho. Assim fechado, ele tem custos com IPTU e condomínio que chegam a R$6 mil por ano. 62 unidades como esta estão vazias desde a conclusão da obra há mais de um ano. A construtora cansou de esperar compradores. Esse custo representa em torno de R$370 mil por ano para a gente. Mais ou menos uma unidade por ano de custos que nós temos com o empreendimento pronto não vendido. O imóvel agora está disponível também para aluguel. O aluguel veio para nos ajudar, para não só reduzir nossos custos, mas também para trazer vida. As famílias vêm visitar nos finais de semana, é um momento interessante para que as pessoas também se apaixonem pelo condomínio, pelas unidades e possam adquirir uma unidade. E algumas construtoras vão além nos atrativos para ocupar os imóveis. A Daniela e o Luiz Cláudio estão há 2 anos neste apartamento. Primeiro foram inquilinos, depois conseguiram transformar os aluguéis pagos num desconto de 5% no valor da compra. Negócio fechado, com as certezas que só vem com a experiência. Fiz essa locação justamente para conhecer o condomínio, ver se eu iria me adaptar ao apartamento. E no final, quando você vai comprar, é como se você tivesse feito uma poupança, né, juntando esse dinheiro para bater na entrada do imóvel. Isso facilitou muito para a gente. O IGPM subiu 0,76% em janeiro, mas em 12 meses continua com deflação. É esse índice que o mercado costuma usar para reajustar a maioria dos contratos de aluguel. Nesse período em que a economia ainda busca fôlego para a recuperação, muitas empresas têm procurado opções para diminuir o tempo em que as máquinas ficam paradas e fazer dinheiro com isso. Não tem nada errado com a máquina nova. O corte continua preciso. A água que conduz a energia flui bem. O que secou foi a fonte de clientes. É por isso que ela para. Na média da indústria brasileira, a cada 10 horas de um dia de trabalho, as máquinas operam só 6. Nas outras